7, versículo número 10. Gostaria de perguntar à amada igreja, os irmãos conhecem um personagem da Bíblia chamado Purá? Amém? Alguém conhece algum personagem da Bíblia chamado Purá? Amém? Conhece? Conhece? Purá? Conhece? Purá? Vamos conhecer Purá na Bíblia hoje, amém? Vocês vão entender quem é Purá. Só é citado 2 vezes o nome desse personagem da Bíblia. Qual é o nome do rapaz? Purá. Amém? Diga Purá. Amém? Juízes capítulo número 7. Vamos ler aqui a partir do versículo número 9. Amém? Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Todo mundo encontrou? Vai dizer assim a palavra do Senhor. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Versículo 10. E se ainda temes descer, desce tu e o teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, e em multidão. Amém? Só até aqui. Põe a mão sobre a tua palavra, feche os seus olhos. Vamos orar nesta hora em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eterno Pai, Espírito Santo de Deus, eu clamo ao Senhor nesta hora, para que o Senhor venha abrir a nossa mente, para que nós venhamos ter entendimento da tua palavra. Nos enche da tua unção, nos renova, que a tua palavra venha ser como flecha em nosso coração, que venha germinar e venha dar muito fruto, que não venha ser eu que venha ministrar a tua palavra, mas sim o teu Santo Espírito que habita em mim, e que em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos ouvir a tua voz. A Bíblia diz: todo aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e que em nome do Senhor, aqueles que ouvirem a tua palavra, venham estar com o coração aberto e disposto a ouvir o melhor desta terra, que é a tua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tome o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Pode aumentar mais um pouquinho, pastor Vitor? Fundo. Preciso ser guiado pelo Senhor nessa noite, amém? Vamos entender aqui a palavra do Senhor. Preste muita atenção aqui. Quero ser bem específico na minha mensagem dessa noite. Eu acredito que a maioria dos irmãos que estejam aqui presentes já viu falar de Gideão, sim ou não? Gideão é um personagem muito conhecido. Gideão, ele é o 5º juiz que Deus levantou em Israel. Vou falar mais uma vez para você gravar. Gideão é o 5º juiz que Deus levantou sobre Israel. Nós percebemos que capítulo número 5 vai contar uma história de Débora, a juíza Débora, e Baraque, que eles triunfam em uma vitória para o povo de Israel. E naquele tempo há paz, porque o povo se volta em adoração a Deus. Preste muita atenção aqui, que tudo que eu falar vai ser de grande importância, porque se você não ficar atento, você não vai entender a mensagem dessa noite. Débora, a juíza Débora e Baraque, eles conquistam uma grande vitória para o povo de Israel. E o povo fica em paz durante
volta a adoração a Deus. Quando nós voltamos a nossa adoração ao Senhor, Deus ele nos abençoa. As mãos do Senhor estão sobre aqueles que estão sendo fiéis a Ele. Quando estamos em adoração a Deus, quando prestamos o culto a Deus, quando somos fiéis ao Senhor, Deus ele nos guarda, Ele nos livra de todo mal, Ele nos livra de fome, Ele nos livra de acidente, Ele nos guarda, Ele nos purifica, Ele nos santifica. Estamos debaixo da sua proteção e não há ninguém mais poderoso do que o nosso Deus. Então Deus ele está guardando o povo de Israel, mas parece que há um ciclo vicioso. O povo de Israel por várias vezes se prostitui em adoração a outros deuses, e a Bíblia vai dizer que mais uma vez o povo se volta em adoração a outros deuses, e por causa dessa adoração, o texto vai dizer, se você for analisar aí Juízes capítulo número 6, se você voltar um pouquinho, você vai entender que o povo se volta para a adoração a outros deuses, os deuses dos amorreus, que eram deuses pagãos naquele tempo. E a Bíblia vai dizer que Deus permite. Então nem tudo é o diabo. Tem coisa que Deus vai permitir na nossa vida, porque estamos distanciando da presença do Senhor. Deus permite vir a dificuldade, Deus permite vir a tentação, Deus permite que nós venhamos passar até fome. Porque é isso que acontece com o povo de Israel. O povo de Israel vai ser surpreendido por inimigos que se aliam a outros inimigos. Quais são esses inimigos? A Bíblia vai dizer que os midianitas eram inimigos de Israel, mas, no entanto, os midianitas, que já eram inimigos, que já eram em quantidade muito grande, ele vai se aliar a outros inimigos de Israel. Qual eram esses inimigos? Os amalequitas. Alguém que lembra dos inimigos amalequitas? Você lembra que quando Moisés tira o povo do deserto, vai para o Egito, do Egito vai para o deserto, a Bíblia vai dizer que há um confronto entre Moisés e os amalequitas. Alguém lembra daquela passagem que Moisés estava no pico do monte, com as mãos levantadas? Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o povo de Deus prevalecia. Quando Moisés pesava a mão, os amalequitas prevaleciam. Quem lembra dessa passagem? Que Josué ficou batalhando e Moisés estava lá em cima, mas a Bíblia diz que Moisés, as suas mãos eram pesadas. No entanto, existiam dois homens que ajudavam Moisés a levantar o cajado. Quem eram esses dois homens? Arão? Não, Arão e Ur. Caleb estava embaixo, junto em batalha com Josué. Era Arão e Ur, ajudavam Moisés a sustentar as mãos. Então, eram inimigos amalequitas. Lembra que os amalequitas eram um povo rude, era um povo bruto, era um povo que tinha totalmente adoração aos deuses. Então, os midianitas se unem aos amalequitas. Pastor, só aí? Não. Eles vão se unir mais outros povos. A Bíblia diz que eram os povos do Oriente, ou algumas traduções, povos do Leste. Aí eu fui pesquisar quem eram esses povos, eu fiquei curioso. A Bíblia diz que eram povos que ficavam no Egito, que ficavam em terras do Egito, eram povos nômades. Alguém sabe o que é povo nômade? O que é povo nômade? Já viu falar dos povos nômades? O que é povo nômade? Alguém sabe? Fui pesquisar o que era. Alguém sabe? Então fala. Já viu aquele povo que não fica quieto em um lugar? Ele fica em uma terra, depois fica em outra, depois fica em outra. Aí eram povos que procuravam água, que procuravam comida, saqueavam. Era o povo que não ficava em um lugar específico. Eles não tinham casa, eles não tinham lugar. Eles iam de um lado para o outro. Aquele povo que não tem rumo, não tem direção. Era povos nômades. Até hoje existe esse povo. Até hoje tem esse povo. Então eles se unem também a esse povo. Então percebe quantos inimigos eu falei até aqui. Eu falei dos midianitas, falei dos amalequitas e falei dos povos do Oriente, que eram os povos nômades. Então quantos inimigos eram aqui? 3 inimigos. Não bastasse um inimigo, era forte, se aliou mais 2. Então eram 3 inimigos. E a Bíblia vai dizer, vai contar a história para mim. Eu quero ser bem rápido aqui na explicação, vocês já vão falar dessa mensagem. Capítulo 6 Juízes. A Bíblia diz que Deus entregou o povo de Israel na mão dos 3 inimigos. E o povo ficou preso, sendo
roubados, saqueados, sem comida, sem alimento. Sabe por quanto tempo? Sabe quanto tempo? 7 anos. 7 anos eram roubados, passava fome, passava luta, passava dificuldade. Não era 1 ano, 2 anos, 3 anos, era 7 anos. Por que, pastor? Por causa da desobediência. Imagina você 7 anos na mão do seu inimigo. Todas as vezes que Israel plantava, Israel, na hora de colher, os inimigos vinham e roubavam tudo. Era assim que funcionava. Aí, olha que coisa linda. Parece que de repente o povo acordou, começou a rogar a Deus. Já viu que aquele povo, já viu aquelas pessoas que só recorrem a Deus quando está na dificuldade? Já viu aquele povo? Vocês é um povo desse? Vocês têm que passar luta, dificuldade, acabar tudo para voltar para Deus? É assim? É assim, Fernando? Tem que acabar tudo lá, tem que estragar tudo, tem que passar fome para voltar para Deus, para lembrar de Deus. Mas o povo de Israel gostava. Já viu aquele povo que gosta de sofrer? Já viu aquele amigo, aquela pessoa que você conhece que gosta de sofrer? Era assim. Passava fome, luta, dificuldade, jogava quem? A Deus. Aí Deus mandou o profeta. E o profeta falou assim: ó, aí o povo clama a Deus e Deus responde a oração. Olha como Deus é lindo. Aí Deus responde com o profeta. O profeta desce na casa de Israel e fala assim: ó, vocês sabem que vocês estão passando por isso, né? Vocês estão passando por isso porque vocês são desobedientes. Vocês estão passando por isso, vocês estão voltados à idolatria, a outros deuses. Vocês se prostituíram diante do Senhor. Então isso aí, ó, que está passando não é diabo, não é levante, não é obra de luxaria, não é obra de feitiçaria, não é outros deuses que veio destruir vocês, não. Isso aí é permissão de Deus. Então às vezes nem tudo que você está passando, luta, dificuldade, tentação, opressão, fome, nada dá certo. Às vezes não é o diabo, não. Às vezes é negligência sua, porque você esqueceu do Senhor, você esqueceu de adorar o Senhor, você esqueceu de prestar o culto a Deus, você esqueceu de orar, de buscar, de se consagrar, de sair do pecado. Você está deixando o pecado entrar na sua casa, você está deixando a prostituição, a idolatria, você está deixando Deus por causa de qualquer coisa. Aí Deus permite acontecer coisas na sua casa para lembrar que Ele é o principal, Ele é o primeiro, Ele tem que ser glorificado, Ele tem que ser adorado, Ele é o único Deus e Senhor e Salvador. Aí Deus não permite essas coisas acontecer para você lembrar de Deus. Aí Deus manda o profeta, e o profeta fala uma coisa boa? Não, o profeta fala coisa dura. Fala: você esqueceu do Senhor. Mas como Deus é misericordioso, Deus vai mandar alguém. E vai mandar alguém improvável. Aí começa a história de Gideão aqui. Sabe quem era Gideão? Gideão não tinha nem tamanho de gente. Está parecendo algumas pessoas que eu estou olhando aqui, né? Que é pequenininho de estatura. Você não acha nada, você não dá nada para essa pessoa. E você sabe qual que era a tribo? A tribo de Gideão? Alguém sabe qual era a tribo de Gideão? Das 12 tribos? Gideão era de uma tribo, a tribo de Manassés. Tribo de Manassés, a menor tribo. Aí sabe aquela pessoa que não tinha perspectiva nenhuma? Aí sabe o que Gideão chamou a atenção de Deus? A primeira coisa que eu entendo aqui, primeira coisa, chame a atenção de Deus. Como os inimigos vinham, roubavam tudo, porque não tinha como plantar, Gideão, um dia, ele pensou: como que eu vou fazer para sustentar minha casa? Gideão pega o trigo, que o trigo era para ser malhado na ilha, porque a ilha era para malhar trigo. Só que Gideão pega o trigo e malha o trigo aonde? Aonde Gideão vai malhar o trigo? No lagar. E lagar é lugar de malhar trigo? Não, lagar é lugar de espremer uvas. Já viu que esse povo tem que espremer a uva para sair o suco da uva? Então, trigo não era para ser malhado no lagar, lagar era para ser malhado uva. Só que Gideão não tinha o que fazer. Gideão pensou: vou pegar o trigo e malhar no lagar, porque ninguém vai ver, ninguém vai perceber, para dar um pouco de sustento para a minha família. Então Gideão, ele faz uma coisa que ninguém fez, ele faz algo que ninguém pensou. Então ele faz uma coisa por amor à sua casa e por amor à sua família. Gideão vai fazer algo improvável, e isso chama a atenção de Deus, porque Gideão estava se preocupando com a sua casa, com a sua família. Gideão tinha um coração bom, voltado para a família, voltado para o sustento da sua casa. Olha que interessante isso. Olha como Deus faz uma coisa interessante.
Deus olha lá no céu e vê alguém fazendo algo diferente. Então Deus viu em Gideão potencial, Deus viu em Gideão capacidade, porque se Gideão estava fazendo algo improvável, quão grande seria Gideão nas mãos do Senhor. Eu me lembro de um dia, né, quando nós viemos para cá, falei: Senhor, eu sou o menor, eu sou o menos improvável de mim, sou o pior daí da lista. O Senhor me escolheu por quê? Tantos pastores aí, tantos homens de Deus usados pelo Senhor, Deus me escolheu o menor da casa. Eu improvável no improvável, já viu improvável no improvável? Era Gideão. Aí Gideão, um dia, ele começa a mais na tribo no lagar, algo improvável, e no outro dia Gideão se torna um líder do exército do povo de Israel. Gideão queria isso? Não. Eu queria estar aqui? Não. O pastor vai querer estar aqui? Ela está falando: eu não queria. Mas a gente faz o que a gente quer, né? Você queria estar aqui hoje? Você queria estar lá na sua casa? Pastor, você está fazendo um cafezinho, né? Tomando um cafezinho. Você está vendo Netflix, né? Lá vendo um jogo, vendo um filme, uma série. Mas a gente está aqui, neste culto. Por que você veio no culto hoje? Todo dia eu vou perguntar isso: por que você veio no culto hoje? Para receber algo de Deus? Para entregar algo do Senhor? Para trazer uma adoração? Mas por que você veio no culto hoje? Para receber algo? Para entregar algo? Para que você veio? Gideão estava mais na tribo no lagar, de repente o anjo do Senhor estava debaixo de uma árvore. E Deus aparece para Gideão. E Deus faz promessas para Gideão. E Gideão fala: Senhor, eu sou o melhor da casa. Eu sou um improvável do improvável. Olha o que Deus faz, irmão. Deus pega aquele que não é, aquele que é improvável do improvável, o menor do menor. Ó, Gideão já era pequeno, a casa do Manassés já era pequena. Sabe o menor do menor? Se você achava Davi pequeno, Gideão é menor. Porque Davi, alguém sabe qual era a tribo de Davi? Qual era? Judá. E o que a tribo de Judá significava? Tribo de reis, tribo de guerreiros. Então Davi estava na tribo certa. Só que Manassés não era tribo de rei, não era tribo de juiz, não era tribo de liderança, era tribo de servir. Só que Deus queria pegar o servo e colocar como juiz. É o que Deus faz comigo, com você. Deus pega você improvável, você pensa que não vai dar conta, você pensa que não vai dar certo, mas Deus pega você e coloca em uma posição grande diante dele. Você fala assim: Senhor, eu não dou conta. Mas Deus não quer saber se você acha que dá conta. Deus não pensa como você pensa. Deus não age como você age. Deus faz milagre. Sabe que Deus é especialista em fazer milagre? O que é milagre, pastor? É algo que não tem como explicar. Se explicasse, não era milagre. Se é algo que foge do raciocínio humano, raciocínio lógico, isso se chama milagre. Aí Gideão está lá. Aí Gideão faz uma convocação. Percebe que quanto tempo que o inimigo de Deus afligia? Quanto tempo? Quanto tempo, para ver se você está na pregação? Quanto tempo? 7. Então, entenda. 7 anos o povo de Deus não guerreava? Sim ou não? Imagina 7 anos você ficar sem pregar, 7 anos você ficar sem louvar, 7 anos você ficar sem tocar instrumento. Você não perde isso, não está enferrujado? 7 anos o povo de Deus não guerreava. Aí Gideão faz uma convocação, porque Gideão foi escolhido de Deus. Deus escolheu Gideão. Deus escolheu o improvável do improvável. Pensa você é Gideão hoje, improvável do improvável. Deus pegou você é líder de alguma coisa, você não se sentia capacitado, você não se sentia apto, mas Deus que fez, não é isso? Por isso que você está aqui hoje, porque você é dependente dele. Quando você não é aquilo que você acha que é, e Deus te pega, Deus te coloca numa posição grande, você pensa assim: rapaz, Deus é Deus. Porque na minha capacidade, no meu raciocínio, eu nunca pensaria que eu seria alguma coisa, mas Deus fez o que fez comigo, porque Ele é Deus. Então quem faz o seu raciocínio, quem age em você, quem pega, quem prega, quem louva, quem é líder, quem é liderança, não é você, é Deus que está em você. É o Espírito Santo que está em você. Você está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Aí o Espírito Santo faz isso. Gideão faz uma convocação. Pensa comigo. 7 anos o povo de Deus não guerreia. Na primeira convocação que Gideão faz, sabe quantas pessoas se candidatam? Olha que loucura, 32 mil. Eu acredito que até
Gideão, rapaz, eu sou o menor do menor, eu sou aquele que não é nada, eu sou pó e cinza, igual Abraão fala. Na primeira convocação que Gideão faz, 32 mil se candidatam para guerrear contra os midianitas, contra os amalequitas, contra os povos do Oriente. Gideão pensou: se eu sou doido, esse povo é mais doido que eu. 32 mil. E eram milhares e milhares. Você viu o texto que eu li aqui? A Bíblia diz que não tem como contar os inimigos. Volta aí para o 7. Volta aí para o 7, que eu vou entrar no texto aqui, estou dando só a tradução. Olha o versículo 10. E se ainda tens descer, desce tu e teu moço por ao arraial. Olha o versículo número 12. Quero pular aqui o 11, mas eu vou voltar depois. Veja o 12. E os midianitas, amalequitas e os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhoto, em multidão, e eram inumeráveis. O que é inumerável? Não tem como contar. Não, você vai contar, você não tem como contar, é só cabeça de guerreiro. Gideão estava olhando só cabeça de guerreiro, não tem como contar. E os seus camelos eram como a areia que há na praia do mar, em multidão. Pensa comigo, 32 mil. Só que Gideão, sabe o que Deus fala? Gideão, olha como isso aqui é louco, não é loucura as coisas de Deus. Gideão chamou, convocou 32 mil. 32 mil aceitou guerrear. Já era muito, não era? A Bíblia diz que os guerreiros eram numerosos. 32 mil, humanamente falando, era capaz de derrotar midianita, amalequita e os povos do Oriente? Era 32 mil contra uma multidão. Alguns teólogos dizem que era mais ou menos os amalequitas, os midianitas, os povos do Oriente, em numeração, mais ou menos, mais de 130 mil soldados. 130 mil soldados. 32 mil conseguiria derrotar 130 mil soldados, humanamente falando? Não conseguiria, né? Só que Deus falou que era muito. Deus falou assim: 32 é muito. Gideão pensa: como assim, Senhor? 32 é muito. Os nossos inimigos é muito mais. Aí Deus falou assim: 32 é muito. Pega chama, convoca os 32 e fala assim: os covardes e os medrosos podem ir embora. O que Deus falou? Os covardes e os medrosos podem ir embora. Sabe quando que vai embora? Sabe quando vai embora, Fernando? Dos 32 mil. Amém? Alguém sabe? 22 mil vai embora. De 32 mil, 22 mil foi embora. 22 mil estavam com medo, estava medroso e era covarde. Ficou 10 mil. Aí 10 mil, está só 10 mil lá. Pastor, o senhor está falando de Purá. Cadê Purá na história? Purá está no meio. Purá está ali junto. Só que aí eu quero pausar aqui. Vamos pausar essa parte. Vamos voltar um pouquinho. Purá era servo de Gideão. Era um moço de Gideão. Era um serviçal naquele tempo. E Purá, ele servia a casa de Gideão. O pai de Gideão chamava Joás. E Joás, ele e a sua família eram um povo idólatra. Olha que interessante. Joás e a sua família, então aqui está Gideão, a sua mãe, tá, irmãos que provavelmente tinha, e Purá estava ali no meio. Eles eram um povo idólatra. Eles eram líder de um grupo de adoração aos deuses pagãos. E sabe os dois deuses que eles adoravam? Lá na casa de Gideão tinha uma estátua. Na casa. E sabe qual era a estátua? De Baal. Aí sabe qual os dois deuses que eles adoravam? Baal e Aserá. Baal e Aserá. Então dentro da casa de Gideão tinha uma estátua de adoração. Eles idolatravam outros deuses. Eles não tinham Deus como seu Senhor. Eles idolatravam Baal e Aserá. Esses eram os deuses dele. Então Purá estava ali trabalhando. E Purá via todo dia aquela idolatria. Todo dia tinha um culto na casa de Gideão. E como que Deus pega Gideão, que adorava outros deuses, e faz Gideão ser um servo do Senhor? É só Deus para fazer isso aqui. É só Deus para pegar um idólatra e colocar ele para adorar o nome do Senhor. É só Deus para fazer isso. É só Deus que tem capacidade
de mudar o seu raciocínio, a sua consciência. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. É o único que consegue. Aí a Bíblia vai dizer, o senhor chegou aí, Juízes 7, versículo 10. Amém? O professor está acompanhando conosco aqui a mensagem. Glória a Deus. Vamos lá. Então, Purá era o servo de Gideão. Então ele via cultos, ele via acontecendo tudo isso na casa dele e viu também a transformação de Gideão. Aí sabe o que Deus vai falar para Gideão? Gideão escolhe 10 homens. Quantos homens? 10 homens, amigos, fiel, verdadeiro, e leva eles para a guerra. Quem está no meio dos 10? Quem está no meio dos 10? Sabe que tem algum Purá aqui hoje? Vamos identificar se existe Purá aqui no nosso meio. Se tivesse os 10 Purá, tá bom, né, pastor? Os 10. Se tivesse os 10 homens de Deus Purá, o Purás estava bom também. Vamos entender quem é Purá. Aí a Bíblia diz que 22 mil foi embora. Quantos ficou? 10 mil. Aí sabe o que Deus falou? Gideão é muito ainda. Imagina Gideão. Deus, 32 mil estava bom demais. 22 mil foi embora. Só tem 10 mil agora. O senhor está falando que 10 mil é muito. Olha como que Deus faz. O improvável acontecer. Deus falou assim: 10 mil é muito. Porque se vocês vencerem com 10 mil, não vão dizer que é Deus. Não vai dizer que é milagre. Porque milagre com 10 mil ainda pode passar. Não é milagre, né? Tinha 10 mil lá, 10 mil foi lá e matou os 130 mil. É isso? Aí a Bíblia vai dizer que Deus falou assim: ó, Deus deu uma missão para Gideão. Gideão, vai no rio e pede para beber água. Aquele que beber água e deitar como um cão, você coloca fumado. Mas aquele que beber água, fazendo uma concha e vigilante, olhando para um lado e para o outro, estando atento, separa para o outro lado. A Gideão assim fez, a ordem de Deus veio, a ordem de Deus ela é primordial, não é isso? Deus falou, a gente faz o quê? Deus falou, a gente faz o quê? Obedece. Né? Ele foi lá e obedeceu. Aí a Bíblia diz que quem bebeu água como concha e ficou vigilante, quantos foram? Só 300. Se 300 bebeu água certinho como Deus falou, quantos que bebeu água de forma errada como um cão? Você que é bom de matemática aí? 9.700 foi embora. Sabe o que eu fico pensando aqui? Vamos entrar na história? Sabe quem fica preocupado? O que no nosso coração fica assim? A gente fica preocupado com os que foi embora. Sabia? A gente fica preocupado com os 22 mil que foi embora. O irmão estava aqui na igreja fazendo tanta coisa boa, mas o irmão não estava aqui na igreja mais. O irmão no grupo aqui, ele cantava e Deus fazia, Deus falava. Mas o irmão está aqui mais. Nós temos que trabalhar com os que tem aqui, com os 300 que estão aqui nessa noite. Era uma multidão aqui, não era? A igreja não era cheia? Era ou não era? Quem que era aqui das antigas? Quem que era aqui uns anos atrás? A igreja não era cheia? Não tinha 32 mil aqui? Vamos colocar na história, não tinha 32 mil? Quem ficou? Só os 300. Não ficou só os 300 aqui? Vamos entrar na história. Aí quem fica preocupando? A gente fica preocupando com o quê? Os que foi embora, né? Nossa, o irmão que estava aqui era tão bom. Irmão, valoriza os 300 que tem aqui. Trabalha com os 300 que Deus colocou aqui. Faz acontecer com os 300 que estão aqui. Porque os 300 que ficou é os que estão fiéis. É os que não é covarde. É os que não é medroso. Aí eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Purá era medroso? Se Purá fosse medroso, eu tinha ido embora com os 22 mil. Purá era covarde? Não, porque senão eu tinha ido embora com os 22 mil. Então, Deus estava fazendo o quê? Uma prova. Sabe o que Paulo vai dizer? Apresente-se a Deus como obreiro aprovado. Então, Deus ele prova a gente. Deus ele te prova todo dia se você realmente é verdadeiro e fiel. Se verdadeiramente você é um Purá na presença dele. Se verdadeiramente você é covarde, se você é medroso, se você é reto, se você não é. Se você serve a Deus, se você não serve. Todo dia nós estamos passando por uma provação de Deus. Então isso aqui é uma prova. Os medrosos não vão herdar o reino dos céus. Os covardes não vão herdar o reino dos céus. Aí a gente fala assim: pastor, eu dou conta de falar assim público. Como que é o nome da pessoa? Eu sou tímido demais. Mas a Bíblia diz que o tímido não vai herdar o reino dos céus.
Ei, irmão, agora pegou do seu lado. Quem quer tímido aqui? Tirar a timidez agora. Né, irmã Fernanda? Irmã Fernanda já começou a tirar a timidez. Irmã Fernanda já está no grupo. Já começa tudo, antes de começar a culto, dava conta, né? Mas ela está aqui. Ela está dando o melhor para o Senhor. Ela está se esforçando. Ela está tirando a timidez. Porque os tímidos não vão entrar no reino dos céus. Então, tímido não tem lugar para Deus. Deus quer que você tire a sua timidez e dê lugar para Deus falar, para dar lugar para Deus operar na sua vida. Não é você que vai falar, é o Espírito Santo que vai falar através de você. Aí a Bíblia diz que 300 ficou. Aí está lá Gideão com os 300. Só que Gideão estava com medo. Sabe por que Gideão estava com medo? Porque quando Gideão desceu ao arraial, se você não sabe, é um lugar onde o povo, o exército se reúne. Sabe aquelas tendas que tem? Que ficam os soldados lá na tenda, lugar de descanso? É o arraial mesmo. Arraial é onde o povo se aglomera para descansar, arma as tendas e fica ali. Aí a Bíblia diz que Gideão olha. Quando Gideão olhou, ele não podia contar a quantidade de soldados que tinha, porque era muito numeroso. Gideão ficou com medo. Sabe por que Gideão ficou com medo? Gideão nunca tinha pegado uma espada. Gideão não era guerreiro, mas Deus escolheu Gideão. Sabe o que isso significa? Você nunca às vezes pregou, você nunca cantou, você nunca louvou, você nunca dirigiu uma igreja, você nunca foi pastor na vida, você nunca fez nada para Deus, mas Deus chamou para uma grande obra. Vai, confia no Senhor, que mais Deus vai te usar e você será instrumento na mão do Senhor. Pastor, eu vou ter que me capacitar, com certeza, mas Deus vai te dar a inspiração para fazer. Você nunca leu a Bíblia, você nunca orou, Deus nunca te usou com poder e autoridade, mas Deus te chamou para uma grande obra. Deus te escolheu, não é você que escolheu, é Deus que te escolheu. E Gideão se vê em uma responsabilidade muito grande, e ele vai ter que cuidar de 300 homens que Deus colocou na mão dele para ele ser líder. Aí Gideão fica com medo. É normal ficar com medo? É normal. É normal ter medo? Quem aqui não tem medo? Levanta a mão. Quem não tem medo de nada? Nada não tem medo, né? Então vocês estão crentes ainda. Ter medo é normal, mas o que não é normal é deixar o medo te dominar. Isso não é normal, porque o medo não pode dominar você. Aí a Bíblia vai dizer, olha, preste atenção. Aí o versículo 9: E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Levanta e desce ao arraial. Quem pediu para descer? Deus. Desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Aí Gideão começou a descer o arraial. Gideão ficou com medo. Olha o versículo número 10, preste atenção. E se ainda temes, Deus viu medo dentro do coração de Gideão. Se ainda temes, desce tu e teu moço Purá ao arraial. Aqui Purá vai ter algo extraordinário. Olha o que Deus falou. Quem que deu o nome? Quem que deu o nome? Traz Purá. Quem falou para trazer Purá? Quem falou para trazer Purá? Deus. Imagina o seu nome. Deus falando assim: desce lá e chama o irmão tal, porque ele vai te ajudar. Será que Purá é qualquer pessoa? Purá é qualquer um? Quem chamou Purá pelo nome foi Deus. Deus está dizendo para você nessa noite: Deus hoje te chama pelo nome. Deus hoje te chama para descer ao arraial nos seus inimigos. Deus vai entregar os seus inimigos nas suas mãos nessa noite. Olha o que Deus está falando. Se ainda temes, desce tu e teu moço Purá ao arraial. Primeira coisa que eu vejo aqui: Purá era um homem que tinha temor de Deus. Purá tinha temor de Deus. Por quê? Porque Deus poderia escolher qualquer um. Poderia ou não poderia? Deus poderia escolher um tenente. Deus poderia escolher alguém com porte físico, alguém que era grande, poderoso, forte. Poderia? Mas Deus escolhe Purá. Purá, em nenhum momento da Bíblia diz que ele era forte, que ele era alto, que ele tinha um porte físico, né, avantajado. Não. Purá era um homem simples. Purá era servo da casa de Gideão. Então Purá, ele era alguém que tinha um coração voltado para Deus. Olha como o texto, olha como o texto a gente vai garimpando, ele vai nos trazendo revelação. Olha o texto, versículo 10. Se ainda tens, isso significa que Gideão estava com o quê? Gideão estava com medo. Então tinha medo no coração de Gideão. Aí vai: desce tu e teu moço Purá ao arraial. Quem que Deus chama Purá? O seu moço.
O seu moço significa que ele tinha um grau de intimidade. Então Purá, ele tinha intimidade com Gideão. Então Gideão era um amigo de Purá, um amigo que ele poderia falar a verdade. Sabe que Gideão, conjecturando aqui, pode ter falado para Purá, eu estou com medo. Deus mandou eu descer lá no meio do povo inimigo. Eu estou com medo. Olha a quantidade de soldados que tem ali. Se esse soldado ver a gente, ele nos mata. Sabe o que Deus está falando para Gideão fazer? Vai lá no meio, escondido, lá no arraial dos inimigos. Você ia descer lá? Se Deus falasse, vai lá escondido, desce ao arraial dos inimigos e fica lá espiando o que eles estão falando. É isso que Deus está falando. Imagina você, o inimigo você não pode contar, era numeroso. Gideão estava bem perto dos inimigos, o inimigo sabia que ele estava lá. Só que quando Deus falou para ele descer, ele teve medo. Aí Purá é um amigo que Deus convoca para estar do seu lado nos momentos de dificuldades. Não é todo dia que Deus vai usar alguém com revelação. Tem gente que está querendo ouvir uma revelação, um recado de Deus, mas tem dias que a gente chega nesse culto aqui só querendo um amigo, só querendo alguém para nos ouvir, só querendo um abraço de alguém que está ali do nosso lado. Tem dia que você não quer falar línguas estranhas, tem dia que você não quer rodopiar no poder, tem dia que você precisa só de um amigo. Um amigo que vai te ouvir, um amigo que está ali, ei, eu estou aqui meu amigo, pode falar comigo, Deus me mandou eu aqui para estar aqui do seu lado no momento de dificuldade. Então Purá é um amigo que está em momentos de dificuldade com Gideão. Gideão não precisava de revelação, Gideão precisava de um amigo para ouvir ele, de um amigo para descer junto com ele. Por isso que a Bíblia diz que Deus mandou de 2 em 2. Enquanto um está fraco, o outro está forte. Gideão estava fraco, Gideão estava com medo, mas Purá estava centrado. Eles tinham temor de Deus, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele falou assim: Gideão, se Deus falou para nós descer, vamos descer, que Deus vai dar vitória. É isso que Purá simboliza para nós: um amigo fiel, um amigo que Deus vai mandar em momento de luta, de dificuldade, de fraqueza. Gideão estava fraco, Gideão estava com medo. Deus disse que ele estava com medo. Ele falou assim: se ainda tem medo em você, Gideão, Deus falando, desce, chama o seu moço Purá e desce com ele, porque o seu amigo vai te dar força quando você estiver fraco. O seu amigo vai te sustentar enquanto a fraqueza vier sobre você. Isso é interessante, isso é extraordinário. Deus está falando nessa noite: tem amigos que edificam você, tenha pessoas do seu lado que seja como Purá, que vai te dar força no momento de fraqueza. Porque não é todo dia que a gente está bem. Tem dia que a gente está lá embaixo, tem dia que a gente está querendo ter uma depressão, tem dia que a gente está querendo ficar ruim, tem dia que a gente não está bem da saúde. É assim, não é? A gente é humano, irmão. Não é todo dia que você acorda dando glória a Deus, aleluia, não. Não é todo dia que você acorda louvando a Deus, não é todo dia. Não. Aí nesses momentos de fraqueza, de incerteza, de falta de fé, de medo, de insegurança, Deus levanta o Purá. Aí o amigo te liga: está tudo bem com você? Eu estava orando por você e Deus mandou te ligar. Está o Purá. É o socorro bem presente. É o amigo que Deus vai mandar, enviado do Senhor para a sua vida. Porque quem falou de Purá foi Deus. Deus que falou de Purá. Então eu vejo qualidades em Purá aqui. Então Purá era alguém que tinha um ardor. Eu coloquei até botei isso aqui, um ardor espiritual. O que é ardor espiritual? É alguém que tinha fervor, que tinha paixão, que tinha intensidade para as coisas de Deus. É isso que Deus vai colocar: pessoas que têm amor, que têm paixão, que vai te ajudar, que vai te dar força, sem procurar nada em troca. Porque tem amigos que a gente procura que tem dinheiro, que tem um carro, que tem uma vida financeira boa. Pare de procurar amigos por causa do dinheiro. Pare de procurar amigos por causa de status. Procure amigos que te levam à adoração a Deus. Aí versículo de número 11, vamos acompanhar juntamente com a igreja. E ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos. Olha que interessante aqui, igreja. Vamos entender isso aqui. Vamos destrinchar isso aqui. Aí Deus falou: leve o seu moço
procurar ao arraial, quer dizer, na toca do inimigo. Olha o versículo 11. E ouvirás o que dizem. O que Deus falou? Desce na toca do inimigo, esconde e fica espiando, fica ouvindo. O que o povo vai dizer? Isso que Deus falou. Aí Corá foi com Gideão. Foi ou não foi? Corá foi ou não foi? Corá falou assim: eu estou aqui. Se Deus mandou a gente descer, vamos descer. Deus vai dar vitória. E Corá desceu. E Gideão do lado. Olha o versículo 11. E ouvirás o que dizem, quer dizer, fica escutando. Escuta o que o inimigo vai dizer. Olha o versículo em seguinte: e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Olha que interessante. Deus está falando assim: o que você ouvir, isso vai esforçar a tua mão. Por quê que Deus está falando esforçar a tua mão? Porque quando o Gideão estava com medo, quando alguém está com medo, ele consegue tirar a espada da mãe. Ele está tremendo, não consegue segurar a espada, porque ele tem força. Quando você está com medo, você perde as forças. Quando você está com muito medo, você tem força? Você não tem força para nada. Deus falou assim: o que você ouvir no arraial vai esforçar a tua mão. O que Deus está falando? O que você ouvir no arraial vai te dar coragem. A sua força vai voltar. A sua alegria vai voltar. Deus está falando: quando você chegar à igreja, você está fraco, você está abatido, você está triste, mas o que você ouvir aqui na casa do Senhor vai te dar força, vai te alegrar, vai te dar posição. Você vai chegar triste e sair daqui alegre. Você vai sair daqui cheio da presença de Deus. Você vai sair daqui vazio e vai sair daqui cheio da glória do Senhor. O que você ouvir deste culto vai te fortalecer no dia de amanhã. O que você ouvir aqui hoje vai dar graça para você amanhã suportar a dificuldade. É isso que Deus está falando. Escuta o que o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite, porque o que você está ouvindo aqui hoje vai te dar força amanhã, vai te esforçar de novo. A sua força vai voltar, a sua autoridade vai voltar, a sua fé voltará, a sua fé será reativada novamente. É isso que Deus está falando. E descerá o arraial. Então desceu ele com o seu moço, Purá. Então Gideão desceu com Purá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. O que é o extremo? Até o meio. Olha a ousadia desses dois homens. E na toca do inimigo. A Bíblia diz que o inimigo era inumerável, não podia contar. De noite, na calada da noite, Gideão estava no meio da toca do inimigo escutando. E Purá do lado. Purá falou alguma coisa até agora? Não, Purá está calado. E Gideão do lado. Olha o versículo 12, vamos ler. E os midianitas e amalequitas, todos os filhos do Oriente, jaziam no vale como gafanhoto, em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidão. Olha o versículo 13. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem. Um homem estava contando alguma coisa. Gideão estava escutando. Presta atenção, 13. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. Então Gideão estava no meio da toca espiando. Então um homem acordou, chamou o seu companheiro e contou um sonho. Preste atenção aqui, isso aqui é um segredo. Olha aqui o versículo 13. E ao seu companheiro um sonho lhe dizia: eis que um sonho sonhei. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas. Olha que interessante, um pão. Vamos entender isso aqui. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas. O que é um pão de cevada? O que é um pão? É um alimento, não é? E o que Deus usa? O pão é algo que vai tirar a fome. Provavelmente tem duas coisas aqui, duas revelações desse sonho. Ou o que o povo plantava e era tirado deles? O trigo. E o que o trigo faz? Gera o pão, não é isso? Então aqui está falando assim: o pão desceu e está rodando os midianitas. Então Deus vai usar a fome para matar a fome. Deus vai usar o pão. O que é o pão que desceu do céu? Cristo. Quer dizer, o pão será o instrumento que Deus vai usar para libertar o povo. Quem que Deus usou? Jesus veio, desceu, éramos oprimidos, tínhamos fome e Deus tirou a fome através de Jesus Cristo. Deus trouxe a libertação através de Jesus Cristo. Então, o pão significa, o povo de Deus está sendo oprimido, o povo de Deus está com fome, mas Deus vai dar livramento. Olha isso. Primeira parte do sonho. Olha aí. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial
e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo. Agora preste atenção aqui. O que vem de cima para baixo? É algo de Deus para a terra, ou da terra para Deus? De Deus para a terra. Aí eu vou fazer uma pergunta, né? Pastor, o que vem de cima para baixo é chuva. Não, tem coisa que é natural, mas tem coisa que é sobrenatural. O que vem de cima para baixo é a glória de Deus. Deus está falando assim: o livramento que você está precisando vai vir de cima para baixo. E o que vem de cima para baixo que rasgou o véu? O que vem de cima para baixo que salvou a terra? O que vem de cima para baixo que nos reconciliou com Deus? Jesus Cristo. Ele vem de cima para baixo. Deus está dando livramento para nós essa noite. O milagre vai vir de cima para baixo. É o que Deus está dizendo aqui. E transformou, caiu de cima para baixo. E ficaram abatidos. Quer dizer, os inimigos foram mortos. Olha o 14. E respondeu o seu companheiro e disse. Ele contou o sonho, o companheiro falou do sonho. Olha o 14. Olha o que o companheiro traduziu para ele do sonho. Não é isso ou outra coisa. O que é isso? Eu não tenho dúvida. Eu já sei o que é isso aí. Olha o que ele diz. Senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita, Deus tem dado a sua mão aos midianitas e a todo este arraial. Imagina o seu inimigo falando do sonho. Ó, esse sonho aí significa que Deus vai nos destruir. Imagina você escutando a boca do seu inimigo que ele será destruído pela mão do Senhor. Imagina. Por que Deus quis que Gideão descesse? Porque se tivesse algum medo de Gideão, se tivesse alguma dúvida, quando Gideão descesse, Gideão escutasse o que o seu inimigo ia falar, isso ia dar força para ele, isso ia dar esperança para ele. Então às vezes você vai ouvir na boca do seu inimigo que o seu Deus, o Deus que você serve é grande. O Senhor que você serve é Deus de livramento, é Deus forte, é Deus poderoso. E a Bíblia vai dizer que Gideão, ao ouvir essas palavras, olha o 15, isso sucedeu que ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Se Deus falou, obedeça. Se Deus falou para descer na boca da toca do leão, desce, porque Deus vai dar livramento. E o que você ouvir vai trazer esperança ao seu coração. Mas desce com alguém que esteja na mesma fé que você. Outra coisa que eu entendo: Purá era um amigo fiel. Purá falou assim: não vou descer. Quando o Gideão falou: vamos descer comigo, Purá, ele falou: não. Ele falou assim: gente, você falou para mim descer, eu vou descer. Eu sou aqui fiel com você. Se você está passando luta, se você está passando dificuldade, eu sou amigo fiel para te socorrer. Eu estou aqui com você, estamos juntos. Aquele amigo que não te abandona. Sabe quando você sabe se realmente é amigo seu? Quando você está doente. Aí você vê se realmente é seu amigo. Você vai te ligar, você vai te mandar uma mensagem, você vai visitar você. Você vai estar ali com você, você vai estar em oração, você vai te ajudar, você vai trazer uma palavra boa para o seu coração. Amigo verdadeiro é isso. Ele é fiel, passa o que passar, ele está ali com você. É Purá. E Purá, ele era obediente. Purá seguiu as ordens de Gideão, porque ele sabia que Deus era com Gideão. Purá também era corajoso, porque não teve medo. Quando Gideão estava com medo, Purá estava com coragem. Aquele que estava corajoso deu força para quem estava com medo. Vai ter momento que seu amigo vai estar com medo, mas assim, se Deus falou para nós ir, vamos lá que Deus vai dar vitória. Se Deus falou para a gente ir, vamos lá, vai dar certo. O amigo vai estar corajoso. Quando um estiver fraco, o outro vai estar forte. Aí sabe o que a Bíblia diz, livro de Lucas, ou livro de Mateus também? Tudo que dois ligar acerca de qualquer coisa será ligado no céu. Isso chama companheirismo, significa aliança. Então Purá tinha aliança com Gideão. E sabe o mais extraordinário disso? Que Purá era? Purá não tinha um coração invejoso. Já viu aquele amigo que falou assim: rapaz, eu vou descer lá, que eu vou ganhar com isso. Se for lá na sua casa, eu vou ganhar aquilo lá. Vai ter pelo menos um incentivo lá, tem um almoço lá, vai ter uma comidinha lá, vai ter um negocinho lá. Aí eu vou pro culto lá, vai ter alguma
coisa? Vai ter um jantar depois do culto? Vai ter um incentivo? O que é um incentivo? Vai ter uma coisinha lá. Vou ganhar alguma coisa. Não é isso? Os amigos fazem? Mas Purá não tinha isso. Purá tinha um coração voltado a Deus. Purá falou assim: se Deus exaltar Gideão, glórias a Deus. Deus seja louvado. Porque tem amigos que vai com a gente e vai querer uma brechinha da bênção. Vai ter pessoas que vão querer ir com a gente, amigos, que vai querer uma parte, que vai querer ser abençoado também. Não vai porque ama um amigo, porque quer um amigo bem, porque quer um amigo lá abençoado por Deus, mas Purá tem um coração que não é invejoso. E é difícil hoje em dia. O que mais tem é amigo com inveja do outro, é amigo querendo derrotar o outro, amigo querendo a posição do outro. O Gideão vai lá, mas só o Gideão que vai ser famoso, o meu nome não vai ser citado, eu não vou. Eu só vou se meu nome estiver lá. O nome de Purá é citado só 2 vezes. A Bíblia não fala mais de Purá depois disso aqui, mas Purá, se você for estudar a história, em todas as batalhas que Gideão estava, Purá estava com ele. Purá estava ali como apoio, como suporte. Tem amigos que estão ali como suporte. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Deus escolheu Gideão para tirar o povo da escravidão dos midianitas e dos amalequitas. Purá era apenas um suporte. Purá era apenas alguém que ia apoiar Gideão e fortalecer no momento de fraqueza. Vai ter pessoas que estão do nosso lado que vai ser um apoio, que vai ser um suporte. Então Purá era um apoio para Gideão, era um suporte para Gideão, era um amigo fiel, companheiro, era um amigo que estava ali nos momentos de dificuldades, no momento que ele mais precisava, Purá estava lá. Então tem amigos que estão te incentivando quando você está fraco, que tem uma palavra de exaltação para a sua vida, amigos que falam a verdade para você, porque amigos falsos é o que mais tem hoje em dia. Faz uma festa lá e chama, não precisa nem chamar. Quando você faz a festa na sua casa, está cheio de amigo. Tá ou tá? Tá ou tá? Ainda mais que você vai fazer a festa, mas não precisa levar nada. Eles vão e volta a casa. Logo ou logo? Não precisa trazer nada, não é só uma festa que eu estou fazendo aqui. Sua casa enche. Enche de pessoas. Por quê? Pessoas que querem só comer e beber. Só quer a bênção, mas não quer servir o dom da bênção. Tem uma frase que eu gravei aqui, que eu achei muito interessante. Vai dizer assim: tem algumas pessoas que são Purá em nossas vidas. Lembra de Moisés? Quando Moisés estava com medo de ir na sarça que não se consumia, que Deus apareceu no meio da sarça, Moisés não queria ir. Moisés teve medo. Aí a Bíblia diz que Deus, parecendo com essa história, Deus falou assim: Moisés, se você tem medo, não tem seu irmão chamado Arão? Ele irá te ajudar, ele irá com você. É o Purá de Moisés, era Arão. Era ou não era? O que será que foi o Purá de Elias? Pastor, foi o servo de Elias. Foi o servo de Elias, será? Você acha que foi o servo de Elias? Sabe o que aconteceu quando Elias estava sendo perseguido? O servo de Elias, correu, meu amigo. Purá foi covarde? Purá teve medo? Era o Purá de Elias? Não. Quem que era o Purá de Elias? Quem era o Purá de Elias? Fale lá. O senhor falou aí o que é? Eliseu. Eliseu. Quem que era o Purá de Pedro? Pedro andava sozinho? Quem que andava com Pedro? Quem que no monte, quem que desceu, estava orando a hora nona, Atos 3, tinha um coxo e desceu junto com ele, estava ali com ele, apoiando ele, com ele em oração, orava junto, era servo de Deus com ele. Quem era? João. João era o Purá de Pedro. Quem é o seu Purá hoje? Será que seu marido é o seu Purá? Quando ele precisa você está fraco, ele vai te ajudar? Ou será que ele está sendo pedra de tropeço? Ou será que você tem um amigo que você acha que é Purá e não é Purá? Quem será que é os obreiros, pastor, Purá aqui hoje?
que quando passou, cada pastor está meio assim, balanceado, os buracos chegam e falam: não, nós vamos estar aqui, nós estamos dando força, nós somos seu suporte, nós estamos aqui, nós não vamos te abandonar, não. Os buracos abandonam, os buracos correm de medo, os buracos é fraco, é o buraco que eu estou pregando aqui hoje? Não, os buracos é fiel, é corajoso, é obediente, tem temor de Deus, tem reverência, é cheio do Espírito Santo, vai nos dar força, não vai ter inveja de nós, porque amigo para ter inveja tem muito, é muito, meu irmão. Amigo doido para dar rasteira, tem ou tem? Tem amigos aí, ó, que é como servo de Eliseu, Geazi. Será que Eliseu, Geazi era curar de Eliseu? Quando ele falou assim: ó, eu não quero nada, Naamã, desce 7 vezes você vai ser curado. Aí Naamã chegou com a mensa, com a recompensa. Isso aqui, esse baú de ouro aqui é para o seu senhor. Aí Geazi correu atrás. Eliseu: eu não quero isso. O que aconteceu com você não foi eu que fiz, foi o Senhor que fez. Eu não quero recompensa, eu não quero dinheiro, eu não quero nada. Aí quem queria? Quem correu atrás do dinheiro? Geazi queria a benção, queria pegar a brechinha da benção ali. Aí o que aconteceu com Geazi? A lepra que era de Naamã passou para ele, porque ele foi ganancioso. Aí eu quero falar uma pergunta para você: quem quer o Geazi? Quem quer o curar de Abraão? Passou, teve alguém que Abraão levou aí, mas será que era o curar dele? Pegava uma brechinha da benção, era o curar? Era? Não. O que eu estou falando? Pegar uma brechinha da benção de Abraão, que teve contenda entre eles, teve que se separar. Abraão teve que se dobrar porque o homem foi para Sodoma, teve que ir lá, os reis pegou ele. Abraão teve que fazer uma arquitetura danada, chamar pessoas para guerrear, para tirar ele de lá. E quando ele saiu de Sodoma, o que ele fez? Ele voltou para Sodoma de novo. Tem gente que você tira da luta, o irmão volta para a luta. Você tira da droga, você tira do vício, o irmão volta para o vício de novo. Essa não é. É um ciclo vicioso. Mas o curar, ele estende a mão para te ajudar. O curar te dá força no momento de dificuldade. O curar que eu estou pregando é um curar que tem o coração voltado para o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Ó, o reino de Deus, ninguém é insubstituível, mas ninguém é descartável. Ó, o reino de Deus, ninguém é insubstituível. Se você não fizer, Deus vai usar outro. Mas o reino de Deus, ninguém é descartável. Deus não descarta ninguém. Purá foi uma coluna no momento em que Gideão precisava ter coragem e ter força. Purá foi descartável? Não. Purá foi a ferramenta que Deus usou. Eu preguei de alguns personagens que ninguém dava nada. Lembra da menina cativa? Que foi a ponte entre Naamã e Eliseu? Ela foi descartável? Não. Ela foi pequena, mas ela foi descartável. E eu falei de outros personagens. Quando Davi estava fugindo, Deus levantou alguém que deu suprimento para Davi quando ele precisava. Quem que é esse homem? Vamos, esforça aí. Eu vou finalizar, falta um minuto. Não, teve um senhor que ajudou Davi enquanto Davi estava fugindo de Absalão. Quem era? É um nome que começa com D. É um senhor de idade. Barzilai. Foi só Barzilai? Tinha um outro homem lá com ele, que Mefibosete ficou na casa dele. Quem que era? Que ajudou também Barzilai naquele momento. Ele não foi descartado. Quem que era? Que ajudou Mefibosete, filho de Jonas, ficou na casa dele. Aí deu o título A Casa de Maquir. Maquir também foi esse homem. Ele era descartável? Não. Mas ele
foi curado na vida de Davi. Barzilai foi curado. Maquir foi curado. Ajudou Davi no momento de dificuldade, no momento de escassez. Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar. Deus sempre vai usar alguém no momento de fraqueza para te dar força. Esses serão os curados da sua vida. Amém? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus.